pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa manhã estou com o Igor Bastos, diretor, criador do filme Placa Mãe, uma animação mineira que estreia no final desse ano aqui nos cinemas do Brasil. Obrigado por me receber, Igor, e parabéns pelo seu filme. Obrigado você, Wesley, pelo carinho e pela oportunidade de conversar aqui sobre esse filme. E dizer, assim, que esse trabalho é fundamental de vocês. Assim, não tem nem como agradecer por fazer o filme chegar em mais pessoas e a gente poder conversar sobre isso que a gente gosta, né? Que é o cinema. Sim, sim. Como primeira pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco de uma contradição bem engraçada que eu vejo no seu filme. É um filme no interior, de Minas Gerais, e quando nós pensamos no interior, geralmente a gente associa a um lugar fechado, equipado, com poucas possibilidades de crescimento. Você conseguiu fazer uma animação no interior de Minas Gerais, é a primeira animação do interior, o segundo filme em Minas Gerais, e o mais engraçado, a contradição mais engraçada que eu vejo nisso tudo, é que é um filme que fala do futuro. Como é quebrar esse paradigma e conseguir fazer um filme aqui no Brasil, uma animação aqui no Brasil? Olha, sobre essa questão do paradigma, inclusive, brinca no começo do filme, né? Que você começa numa fazendinha bonitinha e, de repente, você está num super ambiente futurista e tudo. Eu acho que, assim, a gente, enquanto nação, acho que a gente... E aí eu acho que o interior de Minas também está nessa. A gente pensa muito pouco sobre o nosso futuro, sabe? Sobre como a gente vai estar. Eu acho que para onde a gente está indo. E eu acho que o cinema ele tem esse papel social, assim, sabe? De a gente poder imaginar outras coisas possíveis, né? E não ficar... Inclusive, das definições de cinema que eu mais gosto é do David Lynch, que é um sonho coletivo, né? Eu gosto muito dessa definição de cinema. Então, eu acho que fazer uma Minas Gerais do interiorzinho no futuro, eu acho que é um pouco isso, assim, de sonhar coletivamente, sabe? E eu acho que, assim, a gente tem uma coisa que... Eu sou muito fã de ficção científica, assim, eu gosto muito de Isaac Asimov, tanto na literatura quanto no cinema, com Akira. E eu acho que a gente tem uma coisa que é o seguinte: as referências que a gente tem de futuro são ou asiáticas, que é aquela coisa cheia de LED, né, escritos asiáticos, e robôs gigantes, ou a gente tem uma visão completamente eurocentral, assim, americanizada, que é a questão do Blade Runner, que são, né? A gente não tem um futuro nosso, porque, na verdade, a América Latina, enfim, esses países que estão em desenvolvimento, eles vivem de soluços, né? Eles não evoluem, tipo, pá, agora evoluímos. Na verdade, a gente vai... Então, se você vai em Belo Horizonte, tem prédios super modernos, não sei o que, sustentável, e do lado tem um prédio da década de 30, que está na mesma janela, a mesma tranca. Então, você vai misturando, assim, a cidade, e aí todas as cidades, São Paulo também é um pouco assim, o Rio tem isso, Salvador, enfim. Você tem esse lance, Curitiba tem lá aquele centro histórico, e aí tem um monte de sites, umas coisas super tecnológicas. Então, o Brasil evolui, não evolui de maneira homogênea, né? Ele vai evoluindo aos poucos e algumas coisas vão mostrando. Isso também reflete um pouco a nossa desigualdade social que a gente tem. Que é algumas pessoas conseguem ter acesso a determinados recursos e outras não. Então, elas acabam por ficar no passado, assim, né? Então, assim, o filme tem um pouco isso. A gente queria construir isso tanto na imagem quanto no som também, que tem um pouco isso, né? A gente tem esses sintetizadores e tudo, mas tem também a questão da música raiz, vamos dizer assim, né? Que são o berimbau, atabaque, enfim. E até a questão rítmica também. Acho que tem 2 ou 3 ritmos de congado no filme. Então, assim, é meio que sobre isso mesmo, é sobre não ter essa referência, sabe? Sobre... Talvez as pessoas... Não vou falar que ninguém nunca pensou nisso, não seria muito arrogante da minha parte, mas acho que as pessoas pensaram nisso,
mas não houve uma oportunidade dessas pessoas de transformar isso numa obra. E essa que você falou, né, o segundo de Minas e o número 70 do Brasil, e o primeiro do interior, eu acho que vem muito dessa crescente das políticas públicas, né? A gente vem vivendo assim, acho que desde a TV da lei do cabo lá, da TV da TV a cabo, acho que a gente tem melhorado. E eu acho também que o aumento de produções possibilitou obras melhores de aparecerem, né? Tipo assim, o pessoal fala, o cinema americano é tudo lindo. Na verdade, não, é porque o americano produz muito. E aí chega o bom na gente, né? Então, tipo assim, então acaba que a gente aumentando a nossa produção, apareceu mais obras boas e a animação conseguiu ter destaque, a gente foi para o Oscar, fomos tema do Annecy, e aí ao ponto de, o ano passado a gente teve o primeiro filme do Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso, do Brasil, o primeiro de Minas e agora o segundo de Minas, então a gente está possibilitando ter, e eu acho que também por causa dos avanços tecnológicos, enfim, acho que é uma série de fatores que vão colaborando para isso. Acho que é isso, não sei se eu divaguei muito ou se eu respondi. Eu sei sim, com certeza, sim, é verdade. Falando sobre a parte criativa, como surgiu a ideia da placa-mãe, a inspiração para criar essa história? Na verdade, a ideia vem de uma robô que existe, né, que é a Sophie, que é lá da Arábia Saudita. Ela ganhou cidadania em 2018. E aí isso me chocou e me maravilhou e me horrorizou tudo ao mesmo tempo, assim, uma mistura. E eu fiquei pensando que tipo de impacto um robô com cidadania teria na nossa sociedade. E aí cheguei à conclusão que cidadania, o ápice da cidadania seria cuidar do outro, assim. Enfim. E aí achei que o ápice do cuidar do outro seria dotar duas pessoas, que quando você assume literalmente a responsabilidade pela vida daquelas pessoas. Então foi isso, assim. Aí, e é meio que também um IA do Spielberg ao contrário, né? Já parou pra pensar nisso? Tipo assim, na inteligência artificial do Spielberg, as crianças, os pais adotam um robô, né? É meio que ao contrário, assim, uma robô que adota duas crianças. E aí foi isso, assim, foi juntando essas questões todas e saiu essa ideia maluca. Sobre a parte técnica, a questão do design, dos traços, também queria que você falasse um pouco sobre a inspiração, a base para criar a própria animação mesmo, o próprio visual do filme. Olha, esse filme, tecnicamente, ele é bem maluco, assim. A diretora de arte, eu estava até revendo aqui, ela usou alguns artistas brasileiros de referência, inclusive. Não sei se você assistiu o filme, não sei se você percebeu que tem hora que tem umas luzes que dão um flare quadrado, assim, né? Sim, sim, sim. Aquele flare quadrado é uma inspiração de um artista goiano chamado, infelizmente, faleceu na pandemia, que é o William Salvador, que é um artista plástico que tem esse lance da composição com essas formas no quadrado. Então, assim, a gente tentou trazer bastantes artistas plásticos daqui, mas que, ao mesmo tempo, a gente tivesse uma linguagem que comunica com as crianças e com os adultos. Por quê? O 2D hoje, na vida das crianças, ela está mais presente nas séries de TV. Longas metragens hoje, pensando no grande circuito das majors, né, são na maioria em 3D. Mas o adulto que vai com a criança, ele tem aquela carga do 2D, né? De assistir Tarzan, Bela e a Fera, enfim, VHS, verde. E quando a gente começou a fazer o filme ele é em recorte, que é uma técnica usada para TV. Só que a gente não queria que ficasse aquela coisa só girando a peça do personagem, assim, não. A gente queria que tivesse uma tridimensionalidade. Enfim, justamente a ideia era que não ficasse com cara de TV, porque, assim, aí uma ponderação que a gente tem é que, acho que devido ao orçamento e devido, enfim, ao mercado brasileiro mesmo, destruiu-se vários filmes com estética de série. E a gente queria fugir disso, a gente não queria isso.
E uma das coisas que a gente percebeu era que se a gente fizesse sombra dentro dos personagens, a gente quebraria um pouco esse negócio do 2D e 3D, e algumas cenas em 3D. Então, o filme ele tem uma cena em 3D, assim, que também remete à animação japonesa, que era 2D, mas que agora já está ficando mais 3D também, né? Você tem uns animes meio 2D, meio 3D. A gente começou a fazer essa sombra na mão, frame a frame. E aí, quando eu fiz o cálculo lá, eu percebi que não tinha dinheiro para fazer isso. Com um mês, na hora que eu fui fechar o primeiro mês, eu falei assim, mas a gente fez só isso de sombra? E aí eu fiz as contas, a gente ia gastar meses e não ia ter grana, enfim. E eu comecei a automatizar essa sombra. Então, dentro do Tumbum, que é o software que a gente usou, eu comecei a criar mecanismos para fabricar essa sombra automática. Então, eu usava o próprio desenho dentro do desenho para fazer a sombra. E aí o cara mexia como se fosse a lâmpada, mas na verdade ele estava mexendo todos os desenhos, né? E aí fazia essa sombra. Então a gente teve que meio que foi uma coisa que a gente inventou, assim. Né? Eu lembro que na época eu fiz uma reunião com os canadenses do Tumbum, pedindo suporte para eles, que o nosso software era original. E eles não entendiam nada do que a gente estava falando. Como assim? Isso aí eles falavam assim, isso aí não foi feito para ser usado assim, não tem como isso funcionar. Eu falei, mas tá funcionando. E aí a gente conseguiu, então, tipo assim, acabou que ficou esse negócio assim do. O filme tem esse lance meio. Que é um pouco do Klaus também, lá da Netflix, né? Que é uma animação 2D com sombra, assim. Quando a gente começou a fazer isso, o Klaus saiu, falei, pô, roubaram minha ideia. Mas tem esse negócio das ideias estão nas nuvens, né? E aí a gente já estava fazendo, aí saiu o Klaus. Quando o Klaus saiu, aí que eu fiquei empolgado, né? Eu falei, não, dá para fazer, nós vamos automatizar mais e mais. O Klaus inspirou a gente a continuar, assim, apesar que a gente já estava fazendo. E aí deu esse aspecto 3D que eu acho que trouxe também para esse campo mais as crianças de hoje em dia, sabe? Essa questão a gente estava até conversando agora sobre mais cedo agora sobre os planos de sequências do filme, né? Que é isso, assim. Então eu acho que, inclusive, a gente tem ido muito bem nos festivais de live action, assim, que é justamente isso, assim. Eu acho que eu sou um cara do cinema que faz animação. Eu não sou um artista plástico que é a mínima, que é o que acontece na maioria das vezes. Então foi isso. Aí a decisão técnica, estética foi isso. E a gente também queria que o filme tivesse umas coisas que só a animação permite, assim, que é você manipular o tempo e o espaço o tempo todo, assim. Então, você vai de um ambiente para o outro, assim, então ela clica na tela, a tela entra na tela e você já está no ambiente, sabe? Essas transições assim que a gente fez. Ou então você está vendo o cenário e aí o cenário vira um reflexo no óculos, enfim. Essas coisinhas assim, acho que foi trabalhando. Acho que é isso da parte técnica, assim. A gente tem 3D, 2D e tem uma história de stop motion, né, dentro do filme. Bacana, bacana. Você chegou a mencionar algumas referências culturais no próprio visual. Teve também preocupações de colocar outros elementos de próprio Minas Gerais, um estado que é muito rico, e você buscou trazer essa identidade, tanto visual, até mesmo nos próprios dubladores, né, nas vozes originais, perdão, para fazer essa animação? Sim, a gente tem alguns cenários de Minas Gerais dentro do filme. A gente tem o Viaduto Santa Teresa, a gente tem o Pontilhão do Niterói, a gente tem, enfim, tem alguns cenários do filme. Inclusive, tem uma coisa muito engraçada nessa história, você me fez lembrar uma coisa interessante. Tem um Senado no filme, né? E aí, eu gosto muito de Star Wars, cara. Eu falei, não, qual que é o Senado? A gente foi pesquisar. Qual que era o Senado que mais parecia o Senado do Star Wars no planeta? E aí eu comecei a pegar a lista de países e fui olhando, Senado por Senado, Câmara de Deputados por Câmara de Deputados. E o Senado que mais parecia o do Star Wars era qual? Justamente o nosso. Que tem esse negócio da cúpula redonda, das cadeiras em volta, da pessoa falar no meio. E aí, tipo assim, é um negócio que me fez lembrar aqui, que na época a gente ficou assim, meu Deus do céu, velho. Que a gente achou que
Não, vai ter algum país que tem um Senado mais luxuoso do que o nosso. Não vai, não. O nosso era o mais chique e o que mais parecia o Star Wars, assim. E aí é uma coisa que as pessoas vêm falar, é o Star Wars. Tem um pouco de referência mesmo da plataforma flutuar e parar lá no meio. Isso é uma referência do Star Wars. Mas o design dele, a disposição dos elementos é do nosso Senado, assim. E aí, então, além desses cenários que a gente trouxe também, as duas crianças são daqui. A gente fez teste com 850 crianças. Ficamos 2 meses todo dia fazendo teste, de manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. E as crianças, tem uma coisa interessante, elas nunca leram o roteiro. As crianças não tiveram roteiro na mão, para não ficar aquele negócio, a pontuação certinha, e também da gente escrever. Então a gente explicava a cena para a criança, e a criança interpretava do jeito dela. Entendeu? Então a gente tinha um entendimento da criança sobre aquela situação, e lógico, o sotaque, né? Que não tem como apagar assim, o sotaque. Apesar que as vozes têm, a maioria dos atores é do Rio Grande do Sul, e o vilão é do Rio de Janeiro, as crianças trouxeram esse sotaque, eu acho que assim, dá uma, uma crescida enorme no filme e traz essa identidade. Assim. Quando a gente mostra, a gente fez algumas sessões de teste com as crianças, e uma das coisas que eles falaram, não, parece que é até normal falar do jeito que a gente fala, né? Então, assim, a gente teve esse feedback de algumas crianças, assim, dessa representatividade, porque o cinema é um pouco isso, né? De compartilhar esses espaços de poder também, né? De escolher o que vai ficar em evidência, o que não vai, e aí, para a gente fazer aqui no interior e ter compartilhar esse espaço de poder com as pessoas que estão aqui, para mim, para a gente também foi bem importante. Sim, bacana. Inclusive interessante, porque recentemente teve um diálogo negativo, questão de dublagem, de vozes originais, quando uma influenciadora foi precisar retirar o sotaque dela para poder fazer uma animação e ela recusou e teve uma maior reflexão. É muito importante as pessoas se sentirem também incluídas com as vozes nas animações. É bem bacana também essa questão das vozes. E, Wes, posso falar uma coisa? Sim, com certeza. Sem sotaque não existe. Não existe. Assim, eu falo assim, isso eu falo aqui porque eu acho muito engraçado essa situação. Às vezes, a gente fez teste com um dublador famoso, tá? Que faz produções, assim, inúmeras. Ele falava, eu não tenho sotaque, pode deixar comigo que vocês vão ficar. Aí ele entrava na sala e falava assim, robôs! O não sotaque no Brasil é o sotaque carioca. Porque a Globo, ela meio que catequizou a gente disso. A gente passou muito tempo assistindo e a gente decidiu que aquilo ali não era o não sotaque. Mas se você para e presta com atenção, tem um sotaque ali. Porque ninguém fala sem sotaque. Isso é humanamente impossível, né? Então, a gente normalizou o sotaque carioca e a gente predispôs que o não sotaque é o carioca, mas existe aquele sotaque ali sim, sabe? Então, acho que assim, essa história de não sotaque, uma opinião minha, talvez até polêmica, né? Mas essa história de não sotaque, de curso para tirar o seu sotaque, eu como diretor, não vejo sentido nenhum nisso, assim, pelo menos uma opinião que eu tenho, eu acho que... E outra coisa também, acho que não sei que seja um personagem muito específico, né? Por exemplo, essa história se passava em Minas Gerais, não fazia sentido as duas crianças não, porque criança não consegue nem disfarçar, né? Nem suavizar o sotaque. Existem técnicas para você conseguir, você tem a compreensão e puxa para um lado que fica menos evidente, né? Mas o sotaque ele ainda está ali, mas ele está menos evidente. Então a criança não consegue nem dar uma disfarçada, ela vai falar as gírias, ela vai falar os lugares. Então, assim, eu acho que é isso, assim, eu não entendo essa onda do não sotaque, não. E outra coisa, qual que é o problema também do personagem ter o sotaque? Enfim, sei lá. Bom, você chegou a mencionar a participação do filme em alguns festivais, na Espanha, no Cine Fantástico, né, da Costa del Sol, na Espanha, Festival Infantil em Equador, e além de alguns prêmios que estão concorrendo a melhor filme, a melhor direção, no México, nos Estados Unidos, no New York International Film
Awards nos Estados Unidos e também em Portugal. Como tem sido a recepção estrangeira com o seu filme? Olha, a nossa recepção dentro dos festivais de live action está bem positiva. E a gente também está passando praticamente em todos os festivais que tem curadoria de crianças. E eu acho isso muito importante. Eu acho que isso vem do fato da gente não subestimar as crianças. A gente não subestima as crianças hora nenhuma. A gente entende que as crianças, o que elas não entenderem, elas vão perguntar para os pais, tipo, palavras que estão ali, enfim. E a gente entende que as crianças estão acostumadas com temas complexos. A criança de 8 a 12 anos, ela assiste Naruto hoje, que é uma novela super complexa. É um folhetinho super complexo, né? Às vezes até com cenas assim chocantes, né? A gente tem pai brigando com o filho, dando soco, arrancando dente, assim. Morte, tem a questão da morte, eles lidam com, né? Você tem aquela parte lá do Azuma que eles vão lidar com o luto, então fala sobre luto, fala sobre família, sobre honra, são várias temáticas complexas. Isso é o que criança de 8 a 12 anos está assistindo. E eu acho que, assim, lógico, o Placa-Mãe não tem essas coisas tão impactantes, né? Tipo, arrancar o dente, tudo. Mas tem temas complexos. E eu acho que as crianças estão se interessando por isso e elas têm capacidade de refletir, de pensar, de questionar, de falar se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou doido, se eu não estou, se faz sentido, se não faz. Então, assim, eu acho que esse ponto da gente não subestimar as crianças, eu acho que é isso que tem feito a gente ir tão bem nesses festivais que tem as crianças no júri e tem as crianças na seleção, sabe? Eu acho que a criança, ela não... Ela fica... Você mostra um tem, acho que a gente está passando por um processo recentemente de infantilização assim, das obras. As obras estão muito infantis, muito bobas. E eu acho que as crianças não têm gostado disso. Então elas veem, elas falam, pô, ele me trata como eu quero ser tratado, que é um ser humano, que pensa, que, enfim, que tem autonomia. Então acho que isso tem sido muito legal, assim, dessa história toda. E uma outra coisa legal também é que a gente tem entrado em alguns festivais que não tem tradição de passar animação, né? Vai muito daquilo que eu falei, um cara do cinema que faz animação, né? Então, assim, pensar até a questão dos planos, assim, de pensar o olhar sempre na linha ali certa, de cortar a cabeça, que a gente tem mais de deixar teto nos enquadramentos, enfim. Aí eu acho que é isso, assim, mas está bem legal. A gente, inclusive, ganhou um festival super importante lá na Itália, que é Monte Lupo. A gente ficou surpreso com um festival de mais de 10 anos, que, enfim, tem uma tradição de live action, e aí a gente, de repente, vai e ganha, então, assim, foi meio assustador, assim. E aí é isso, acho que a gente está indo bem e tomara que... E muito feliz das crianças estarem gostando e tudo. Acho que é isso, dos festivais em geral. Aproveitando, né, essa recepção de festivais, há um assunto bem interessante, né? Além da própria dublagem, há muitos animadores aqui no Brasil, que foram criados, gerados aqui no Brasil. Alguns trabalham lá fora, outros estão morando lá fora, outros trabalham para animadoras lá fora. E há um certo preconceito daqui no Brasil em consumir produtos próprios, mas consome lá fora, mas foi criado por brasileiros. E o que é de diferente com o público lá fora, que você percebe diferente com o público lá fora e até mesmo com o público brasileiro, que inclusive nós já tivemos grandes filmes, Emílio Meu Mundo, Felimpes, Lino, Uma Aventura de Sete Vidas, Aimpo, e até mesmo o Bob Cuspe, nós não gostamos de gente que é um stop motion. Do César Cabral. Ainda existe muito preconceito, essa dificuldade do brasileiro consumir produto próprio. Olha, eu acho que é muito uma questão de marketing isso, sabe? Eu acho que, assim, as pessoas vão ver um filme de outro lugar, elas descem o filtro, sentam e assistem o filme. E ponto. As pessoas vão ver um filme brasileiro, elas ficam caçando defeito. Se você assistir qualquer filme de qualquer nação, de qualquer orçamento, do jeito que as pessoas assistem os brasileiros, esse filme não sobrevive.
o Hitchcock fala muito bem disso, assim, aquele Hitchcock Truffaut. Ele fala: se você colocar qualquer filme de ficção à prova da verossimilhança, não há filme que aguente, né? Ele fala isso para o Truffaut, naquele papo que eles têm sobre verossimilhança. Então, o que eu acho é uma questão de marketing, como a gente tem comunicado, sabe? O que eu quero, assim, é que as pessoas tipo assim, nem pensem que é brasileiro. Eu quero que elas sentem e assistem depois. Uai, Minas Gerais, esse filme é do Brasil, sabe? No meio do filme. Porque se a gente... Que, infelizmente, se a gente não comunicar bem o filme, não conseguir fazer descer essa barreira, que eu acho que é o... Eu acho que é o que os gringos fazem muito bem, porque eles têm muita grana para investir em marketing, né? Então, você senta lá, você já viu alguma cena, você já sabe como é que é, você não vai procurando defeito. Assim, tem crítico que vai lá nos filmes da Marvel procurando defeito, chega em casa e descasca o filme. Que é isso que as pessoas fazem com os filmes brasileiros. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar melhor o nosso brand, né? Como diz os marqueteiros, a trabalhar melhor a nossa marca, para quando as pessoas chegarem no cinema, elas já descerem, tipo, nossa, olha esse filme, e não procurarem defeitos, elas entrarem no filme, assistir, tudo. Porque é isso, assim, durante o filme, durante a produção, a animação sempre dá uns probleminhas, né? E aí eu falava assim, por exemplo, tem uma cena no filme que a gente teve que quebrar o eixo da câmera, né? Tem o eixo da câmera para o personagem estar sempre do mesmo lado, né? Tem esse lance do cinema. E teve um momento que a gente teve que quebrar o eixo da câmera. Não é possível, isso não pode acontecer, não sei o quê. Aí eu sentei todo mundo numa sala, liguei o filme do Tarzan. E aí falei, nós vamos assistir os 3 primeiros minutos do Tarzan. Nos 3 primeiros minutos do Tarzan, eles quebram o eixo 5 vezes. Na hora que ela vai subir no barco e ele tá lá dentro, quebra o eixo. Na hora que ele tá em cima do barco, quebra o eixo. Aí eu falei assim, se em 5 minutos, a Disney, se em 3 minutos a Disney pode quebrar o eixo 5 vezes, em 50 eu posso quebrar uma. Então, assim, por quê? Porque as pessoas foram para ver o Tarzan, elas não foram para ver se o eixo da câmera tá ou não sendo quebrado. Entendeu? Mas como é que você sabe, então, que quebrou o eixo? Porque eu, algum dia, enquanto estudante de cinema, enquanto realizador, enquanto cineasta, assisti prestando atenção nisso, mas não é para assistir prestando atenção. É aquele negócio, eu gosto muito de mágica, sabe? É aquele negócio que você vai ver a mágica é para te enganar, não é para você descobrir como é que o cara fez a mágica. É para você ver a mágica e se maravilhar com aquilo. Nossa, que legal! Isso, o cinema é um pouco isso, é o que eu falei, que é o sonhar coletivo, né? Não é para a gente ficar procurando defeito no sonho, é para a gente entrar no sonho, refletir e pensar sobre aquilo. Então, eu acho que é muito isso, assim, e a gente tem que trabalhar, e eu acho que o seu papel é fundamental nisso, a gente sentar, conversar, mostrar algumas cenas do filme, as pessoas entrarem no Instagram, conhecer, para já ir amaciando, assim, já ir acostumando com o filme, porque o filme também tem uma estética um pouco diferente, né? Eu coloquei grão de cinema de 35 milímetros, você tem aquele chaviscozinho. Então, assim, para as pessoas já entrarem lá entendendo, é isso, vou prestar atenção no que interessa aqui, são os sentimentos, são a narrativa, enfim, eu acho que é isso. Assim. É interessante. Então, o objetivo é mais procurar erros do que se divertir, entreter, ter uma experiência com o próprio conteúdo, com o próprio filme. Aquele negócio, vamos ver se é bom mesmo. A gente é testado, a gente do cinema brasileiro, pelo público nosso, é testado o tempo inteiro. Que foi uma coisa que a comédia já conseguiu quebrar. O cara vai para assistir um filme de comédia, ele vai para rir, ele não vai para ficar vendo se o cenário mexeu, se a pessoa trocou de roupa, entendeu? O cara já pensa, estou indo para rir, estou indo para rir. Quem não quer rir, não vai. Então, acho que é um pouco isso que a gente tem que conseguir, sabe? Assim, de entender, tipo, por que o Placa-Mãe é? O Placa-Mãe é um filme de ficção científica que é emocionante, que vai trazer algumas questões para a gente refletir e também vai nos emocionar com uma história de uma família. Pronto. Então, se a pessoa vai com esse intuito e não vê se o eixo da câmera quebrou ou não em 50 minutos, ela vai se divertir, ela tem momentos de rir, tem momentos de chorar, Placa-Mãe.
Ela vai rir, ela vai chorar, ela vai achar um absurdo, outra hora ela vai se maravilhar com o cenário, ela vai cantar as músicas. Se for com esse intuito, vai ser divertido, vai ser legal, as pessoas vão gostar. Se for, será que a animação tem os 12 princípios? Será que o eixo flipa ou não? Será? Aí, cara, não tem filme que aguente, nem a Disney. Bom, como última pergunta, uma curiosidade, tem ainda expectativa para passar algum festival aqui no Brasil? A data de estreia é dezembro desse ano, se não estiver enganado, ainda rola Mostra de São Paulo, Festival do Rio, algum outro festival? A gente escreveu, estamos esperando aí a resposta deles, né? Torcer, se tiver quanto acontecer lá. E aí é isso, assim, a gente vai continuar fazendo as carreiras aqui no Brasil, a gente passou lá em Pernambuco já, primeiro festival nosso no Brasil, lá no interior de Pernambuco, Caruaru, que é o Festival de Itaúna. E aí a gente está escrevendo e queremos chegar no máximo de pessoas possíveis, enfim, que consiga fazer o máximo de pessoas refletirem sobre isso e que a gente possa aí fazer um bom uso do dinheiro público também, né? Porque tudo isso, apesar de ter uma parte do filme que não é público, a grande parte dele é de dinheiro público. Então, assim, as pessoas assistem que retorne alguma coisa para a sociedade, assim, que é o nosso anseio. É isso. Bom, por fim, gostaria que você chamasse, ou fizesse uma chamada chamando o público para assistir o filme, que aí quando estiver próximo do lançamento, eu divulgo essa parte separada. Não, beleza. Queria chamar o pessoal aí para ir no cinema, gente, porque tem muita música legal, tem composições do Milton, do Caetano, tem composições de grandes compositores brasileiros, o filme está bem musical, então acho que isso, assistir no cinema, filmes musicais é mais legal. E também quem quiser acompanhar lá na rede social, na minha, Bastos Igor, nós estamos soltando novidades, ver os festivais, ver tudo. E aí é isso. Agradecer o Wesley, agradecer a Ana, a Gabriela, por estar aqui. E estamos juntos. Obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo filme, parabéns por todas essas indicações, por essa seleção internacional e sucesso. Muito obrigado pelo tempo. Parabéns. Aí,